De que adianta essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos os pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Não tem condição! Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, iluminados por essa célebre frase de Carla Perez em Cinderela Baiana, a gente vai conversar sobre essa criança é um prodígio. A gente vai conversar um pouco sobre esse fenômeno das crianças prodígios no mundo da música e como algumas dessas histórias de sucesso ocultam uma série de abusos e outros problemas seríssimos. Na Semana das Crianças, um especial sobre essas crianças macabras pra vocês. Certinho, minha amiga Isadora Almeida? Você que é uma criança prodígio. Eterna criança, uma eterna... Não deixe morrer Enfim, vamos lá. Passando os recados, né, Kleber? Vamos passar os recados? Vamos. Pra você que está ouvindo e ainda não tem vergonha nessa sua cara e não segue a gente ainda, @podcastVFSM em todas as redes sociais. O podcast que mais cresce no Brasil, junto com esse. E com menos reconhecimento de PR do Brasil também, hein? Fica aí um alô pra quem tá ouvindo, quem quiser mandar um mimo, mandar um negocinho pra gente, a gente tá aceitando, tá, amores? Alô, Marcos. Alô. Que mais? Temos também o nosso site, vamos falar sobre música.com.br, fica tudo compiladinho lá pra vocês. O site mais acessado do Brasil. Exato. Menos 2 skate da acessos por net. semana. É isso. Temos também o nosso Padrim. Vai lá, padrim.com.br/podcastvfsm. A partir de R$5 vocês podem doar, fazer a sua doação. Ajudar aqui no nosso Criança Esperança, que é um eterno Criança Esperança esse programa. Você aqui pode doar todo dia você falta quiser. pão. Ai, amigo. Mas no céu tem, enfim. E que mais? A partir de R$5 vocês têm contrapartidas. Vocês Muitas. podem receber episódios com muita antecedência, participar dos grupos do Telegram, onde as conversas não param. É isso. Chatline. Chatline. Participam também da gravação. Quem que tá aí? Quem que tá aqui hoje na torcida, hein? Quem Olha são os nossos só. melocotrons aqui? Hoje nós temos a Maria Lua, ela que está brincando aqui, ó, de Barbie. Temos Lucas Ascensão, que está pulando corda. O Pedro Carvalho, que está brincando com o carrinho dele que ele ganhou. O Jefferson Kozenieski, que está pulando elástico. A Tuane Malman, que é pobre, não está brincando com nada, coitadinha. E o Fabrício Neri, que é aquela criança rica maldita que está com o seu jogo novo de Legos originais. Ele tá com a tesourinha do Mickey fazendo Eu tenho, você não tem. Ai, perfeito. É isso, gente. Então tá dados os recados, hein? Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Eles são brilhantes, surpreendem pessoas de todas as idades, mas em muitos casos podem ocultar histórias terríveis de abusos e outros sérios problemas psicológicos. Na Semana das Crianças, nós vamos falar sobre os talentos da música que começaram suas atividades de forma bastante precoce, muitas vezes como verdadeiros prodígios, e que acabaram desempenhando papéis importantes ou mesmo catastróficos dentro da indústria da música. Meus amigos participantes aqui do podcast, qual que é a relação de vocês com essas crianças que são muito talentosas? Vocês gostam de acompanhar? Isso é uma coisa que chama a atenção de vocês? Ou vocês são aquelas pessoas que, assim como eu, ficam assustadíssimo com essas crianças chinesas do TikTok que tocam música de um jeito muito habilidoso? Medo. Aquele menininho lá que produz tudo no TikTok, eu tenho medo dele. E eu tenho também, talvez, um pouco de pena. Porque quando ele tiver 15 anos, ele vai falar, o que eu vou fazer? Eu acho problemático. Você trouxe uma problemática hoje pro programa, Kleber. É isso que eu quero dizer. Eu sempre queria chegar pro pai dessas crianças e falar, tem aqui um conselho, o tutelar, ele está aqui pra falar com você. Por favor, fale com ele. Porque assim, geralmente envolve uma exploraçãozinha de dinheiro dessas crianças, né? Então é um pouquinho complicado essa questão financeira do rolê. Eu acho, crianças tocando instrumentos, eu acho ok que elas aprendam e que elas estudem desde cedo. Porque isso modifica a relação que elas têm com outras coisas e tudo mais. Mas eu acho muito problemático quando vira, tipo assim, uma profissão delas. E aí
elas têm que fazer muitas coisas. E agora, crianças cantando, eu sou absolutamente contra. Porque o que geralmente acontece com a maioria delas é que a voz delas vai mudar. E aí depois o público vai ficar, nossa, o que aconteceu? E daí elas vão virar a própria Baby Jane. E aí eu fico assim, gente, não é assim. Não dá pra fazer criança é problemática. E não fico… Assisto as coisas da minha MC divertida, mas fico nervosa por ela. Mas, e quando a criança de fato tem talento pra isso? A criança de fato quer fazer isso? Porque existem de fato muitos casos onde a criança é talentosa, a criança realmente curte fazer isso. Eu não sei, eu acho que é muito complicado. Eu acho que varia muito de quem são os pais dessa criança. Sim. Qual que é a formação desses pais? O que é a real habilidade dessa criança? Eu lembro muito daquele programa Criança Inocente, Gente Inocente, que passava na Globo aos domingos. Nossa, com o Márcio Garcia. Isso, verdade. Era maravilhoso. E eu lembro que tinha um bloco em específico, que era um bloco onde eles levavam crianças pra cantar. Mas quem pagava a prenda eram os pais, que os pais ficavam embaixo do chuveiro. Então, se a criança não cantava bem, os pais eram punidos. Então, eu achava que tinha uma dinâmica interessante nesse caso, assim. Mas, na maioria dos casos, eu acho que são acontecimentos muito trágicos, né? São casos de pais que exploram as próprias crianças, abusam, forçam elas a desempenhar um papel que muitas vezes elas não estão interessadas. Eu lembro muito também, ainda voltando nessa questão nostálgica, do Jordi. Vocês lembram do Jordi? Sim. Aquele menininho francês? Problemático. Ele foi um fenômeno de música pop dos anos 90 ali, fez um sucesso no mundo inteiro, lançou um disco lá na França, veio pro Brasil. E quando ele veio pro Brasil, ele foi se apresentar no programa do Faustão, ele não quis se apresentar porque ele era uma criança, ele ficava, tipo, brincando no palco, assim. E depois descobriu-se que os pais abusavam, né, tentavam usar do dinheiro sem ter um retorno financeiro de fato pra criança. Hoje o menino é músico, ele tem uma banda e tudo assim, mas ele é apenas um de centenas de outras crianças que passaram por isso, né? O nosso Jordi, o Danny Boy. Verdade. O Danny Boy, meu Deus. O Danny Boy, ele… Tipo, você pensa, ele era uma criança super pequena, ele foi apadrinhado pelo Gugu, ele se tornou uma estrela, ele aparecia em todos os programas, aí colocavam ele pra cantar a comadre e o compadre no sabadão, umas mulheres de peito de fora atrás. A taça e aí molhada. Aí depois ele basicamente aconteceu aquilo que eu falei. Ele foi crescendo e esse encanto foi passando e as pessoas ficaram… E aí ele entrou, tipo, teve uma fase que ele entrou em depressão. Ele aparecia naqueles programas exploratórios, tipo Sônia Abrão. Aí ficava, o que aconteceu com o Danny Boy? Cara. É muito triste. Se você não tem uma família por trás que te dê uma segurança, as coisas podem dar muito errado. E aí a gente pensa, por exemplo, a Maísa. Ela só é a Maísa porque os pais dela sempre foram muito seguros das coisas. Por exemplo, eles demoraram muitos anos pra comprar uma outra casa. Eles viveram sempre na mesma casa. A Maísa já fazia muito sucesso, ela tinha muito dinheiro, mas o dinheiro tava guardado. Porque eles não mexiam naquele dinheiro, assim. E ela fazia aquilo que ela queria fazer. Ela sempre falou… eu trabalhava muito, ela falou. Ela fazia, tipo, programa de manhã, aparecia no domingo. Gravava novela, fazia não sei o quê. Fazia um monte de coisa. E ela falou… Só que pra ela não era, tipo, exaustivo. Ela falou, ela gostava daquelas coisas. Sim. E aí e é muito específico que ela tinha essa relação com a família de ser, tipo… amplo. E ela é muito talentosa quanto atriz. Mas, por exemplo, ela mesma dá risada das coisas musicais que tentaram fazer com ela. Tipo, nhen. Não, que eu ia falar, só continuar falando da Maísa, assim, que eu achava… Eu assistia… O Raul Gil. Silvio Santos, tá, gente? Não, Silvio Santos. Eu assistia… Tipo, real, assim, eu assistia programa… eu sempre vou me surpreender com vocês, Adoro Almeida. Mas é sério. Aí, tipo, eu lembro que eu assistia e eu achava a Maísa muito a mais, assim, de… Eu falava, cara, essa menina, realmente, ela parece um mini adulto, assim, porque ela dava umas respostas muito… A menina era muito awake, assim, tipo… Ela respondia umas coisas que até o Silvio, o Silvio, ele ficava meio, tipo… Sabe? Ela dava umas enroladas no Silvio. E ela sempre foi muito educada. Isso era muito interessante de ver, assim, sabe? Era uma menina muito… acho que a escola que ela frequentava, não sei o método que era, mas me parecia uma coisa muito… Que a menina realmente, ela aprendia, assim, sabe? Era uma menininha que tava ali, bonitinha, mas ela era muito, muito segura, sabia muito o que tava fazendo. Eu achava muito creepy aquela estética que o SBT criou pra ela. E quando ela ia no Raul Gil…
Shirley Temple. Quando ela era Temple, exato. Quando ela era do Raul Gil, era uma coisa tipo criança. Ela se vestia do jeito que ela queria. Aí ela foi pra SBT e virou… Nem sempre, porque às vezes eles metiam uma roupa tipo sexy, gostosona numa criança. Não, mas às vezes ela tava… É que ela sempre tava imitando a Ivete, né? Aí ela usava aquela roupa preta da Ivete. Bizarro. Problematic, yeah. Mas agora ela de Shirley Temple, eu sempre achava que ela ia virar a nossa Baby Jane, assim. Eu sempre achava que ia ser assustador, porque eu tinha visto já a Baby Jane e eu ficava com medo. Você achava que ela… Tá, não. Eu achava que ela ia dar certo, porque eu achava ela muito inteligente. É que todo mundo falava que ela ia surtar aos 18, sabe? Que ela ia ficar… ela vai ficar Eu achava louca. que a Larissa Manoela ia surtar. Assim, tipo, olhando ali, né, pela grade. Mas daí logo me vem muito da molecada, que eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre a molecada. Que é um trio que eu achava sempre muito problemático. E eu falava, caraca, moleque, ninguém tá vendo isso aí, cara. E os menininhos ralando lá no tchan, assim. E eu falava, Mores, ei, cadê pai e mãe? Tia, avó, sei lá. Eu sou uma Tinha que chamar o conselho de novo. Que cresceu com as gêmeas Olsen, então eu sempre espero que eles surtem aos 18 e se rebelem. É o meu turning point, eu gosto disso. Ai, amigo, mas elas voltaram com tudo, a Lari né? Não elas sempre foram tudo. Quando elas pararam de fazer os filmes, eu fiquei assim… Elas são o momento, elas são tudo pra mim. Então, foi maravilhoso. Sim. Mas é muito foda isso de criança sendo tratado como adulto, assim. Tipo, cara, criança não, um adultinho, sabe? Tipo, não tem que ter esse tipo de responsabilidade, não tem que… Igual, sei lá, fazer turnê, umas porra assim que, tipo… Adulto já se fode pra caralho pra fazer. Imagina você colocar uma pressão numa criança. A Lari fazia no assim. motorhome dela. Não, assim, sabe? Tipo, vai ter gente que vai fazer, mas não deixa de ser uma bosta, sabe? Tipo, é uma cobrança que não pode ser dada pra uma criança, assim. Eu tô ansiosíssimo pra ver aquele documentário sobre Chiquititas que vai rolar, sabe? Que rolou um trailer recente. É bem legal, assim, é feito só com os depoimentos dos atores e fãs. E aí tem um determinado ponto que eles falam assim, ninguém explica que da noite pro dia você vai fazer um sucesso gigante, que também da noite pro dia o programa acaba e você tem que lidar com a sua vida normal, assim. E é um fato, né? A gente viveu numa época onde tinham muitas novelinhas infantis, muitas coisas, muitos programas infantis tinham muito. Que estimulavam isso, assim, né? E aí, assim, aqui no Brasil era muito grande, mas lá nos Estados Unidos era enorme. Tipo, o Clube do Mickey, sabe? Revelou um monte de gente, mas um monte de gente que virou… aqui é o Cruz. Mas gente problematicaça, assim, fudida, É que o Cruz não gerou ninguém depois disso, né? Tipo, não gerou ninguém pro mundo da música, nem nada assim. Total. O Clube do Mickey, gerou sim. O Maca, que é o macaco, ele é produtor de hip hop. Ele já trabalhou com um monte de gente foda no Brasil aqui. Caralho. Eu acho que eu já vi alguém, acho no Twitter. Eu acho que ele já fez coisa pro Projota, pro Rashid, alguma coisa assim. Caralho, que animal. É o DJ Kaique, se eu não me engano o nome dele. Gente, eu amava, na real. Na real, é DJ Kaique, não é? Né? É isso. Viu? Gerou fruto, o sítio do Pica-Pau Amarelo rendeu pessoas que são… Tipo, a Isabelle Drummond, ela cresceu lá. E ela deu certo. Tudo. Ela é… É um lixo. Eu não ia falar nada pra evitar polêmica. Mas ela é boa atriz. Mas ela é uma boa… Eu acho ela uma boa atriz, desculpa. Ela é uma boa atriz. Tal qual o criador do texto original, né? Problemático. É verdade. Ela é uma ótima atriz. O menino lá que fez o Pedrinho também seguiu carreira como ator, fez série. Que era crush da Marina Sena. Quem não entendeu a piada, ouve lá o nosso EP. O Pedrinho, Que a ele depois fez Capitu, depois ele fez Capitu, sabe? Esse, o Pedro… O César, tá. Esse é que eu gostava também. Eu era apaixonado por ele, nossa. É verdade. É que o Pedrinho e a Narizinho trocavam mais vezes. A Emília só foi trocar bem quando a Isabelle já tava bem grande, assim. Então, é verdade mesmo. Demorou mais. O coitado tá na Record. Por isso que eu não lembrava mais dele. O famoso morreu, foi pro Record, né? Que loucura. Mas olha… Pensando aqui rapidinho só. Que a gente tá falando muito de ator, né? Eu acho que de música consegue… Eu não sei, na minha cabeça consegue ser ainda mais problemático. Eu acho que música é mais problemática. Pela história de show, de se expor realmente pras pessoas. Porque ator, eu acho que pode ter uma coisa do resguardo, assim, da família talvez conseguir não deixar essa criança, entre aspas, tão exposta. Com né, tipo show, vai assinar, tipo CD, essas coisas, sabe? Eu acho que tem uma comoção mesmo também, tipo, Sandy Júnior mesmo, poxa, é o grande exemplo, assim, que eu cresci
vendo e eu falava, cara, muito mérito da Noeli, velho. Ela ficava o tempo inteiro, até o final da carreira, era ela que tava lá segurando tudo, assim. Eu acho que deve muito a eles conseguirem ter tido uma vida, entre aspas, também normal e, enfim, até a Sandy frequentou até faculdade, sabe? Tipo, eu acho muito interessante, assim, o molde como eles fizeram. As Haim mesmo, tipo, os pais delas sempre estiveram junto com elas em todos os shows que elas faziam. Desde, tipo, pequenininha, quando elas tocavam com os pais. E aí, depois, quando elas já, tipo, na adolescência, começaram a fazer sozinhas, assim. O que eu percebo, amiga, é que pessoas que normalmente já vêm de uma classe artística ou que tem uma relação com cultura mais forte, sabe lidar de uma maneira mais natural, sabe? Tanto no sentido de acolher essa criança que tá dentro desse ambiente que é totalmente inóspito, quanto de estimular ela criativamente. Muitos deles e muitas das pessoas que a gente vai conversar hoje sobre na lista aqui, vêm dessa herança em que os pais estimularam, deram instrumentos musicais desde criança, apresentaram componentes de cultura de maneira específica. Então, acho que tem uma diferença no trato, né? Total. Duas coisas antes da gente começar. Dessa questão de que ator e músico é realmente diferente, porque para crianças atuais existem muitas regras, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Por exemplo, se você vai fazer uma gravação com criança, jornada, tem, tipo, é verdade, milhões de regras. O ambiente é todo preparado para receber aquela criança. A criança hoje, tem um tempo de trabalho específico. Hoje. Desde os anos 90 já é um pouco assim, para gravação de novela, você tem que ter, tipo, coisas. Tutor na… Sim, gravação, é um monte de coisa. Tipo, pra ter aula, umas paradas assim. Né? No Brasil mudou bastante a partir de 2000. A cocaína diluída. Não. Laços de família. A partir do Laços de família mudou de coisa. Né? Isso. E aí a criança tem um monte de segurança. No universo da música não tem esse controle, não tem controle algum, né? Esse é o primeiro ponto. E segundo esse ponto de que, tipo, quando os pais estão envolvidos com arte, também pode dar um monte de merda, né, Kleber? Se a gente pensar, tipo, sei lá, os pais da Drew Barrymore, por exemplo, eram atores. A família inteira da Drew Barrymore, historicamente, era de atores. E aí tem, tipo, todas aquelas coisas bem de novela, assim. A mãe e o pai ressentidos porque ela fez sucesso, eles nunca fizeram. E eles não, a mãe tentando pegar o dinheiro dela. Que é a mesma coisa, eu tava lendo esses dias a história da Thora Birch, que é a menina de Abracadabra. Os pais dela também tentaram ser atores. Sim. E eles super destruíram a vida dela, porque o pai dela, tipo, brigava nos sets. O pai dela ficava… Essa menina é incrível. Tava vendo o filme, ela é incrível. E quando ela começou a crescer, ele, tipo, participava de umas coisas, tipo, ficava colocando ela nos filmes meio… Que ela tinha que fazer cena de sexo, umas coisas horríveis, assim. Então é bem… Tudo pode dar errado em qualquer lugar. Linha tênue, envolve pessoas. Mas eu tenho um contraponto aqui, já puxando pro Brasil, que é a Bebé Salvego, queridíssima. Que ela vem de uma família que tem uma relação artística muito forte. Os irmãos dela também são músicos. Ela começou super cedo, foi pra televisão. Foi agora pra um lance mais alternativo, indie, assim. E a mãe dela… Eu lembro que na Balaclava eu conversei com a mãe dela tava junto lá na frente do palco. Assim, muito querida, muito simpática. Então, assim, casos e casos, né, Renan? Mas é isso, né? Aquele exemplo que dá certo no meio de muita merda. Não, é porque você tinha falado desse tópico, é que você falou disso. Só por então tá bom, Renan. Nossa, ué, mas você que falou, puxou esse tópico, aí por isso eu te respondi nesse sentido. Mas é que no caso da Bebé, é que o que eu tava falando é nesse sentido de artistas que envolvem, assim, muito dinheiro. Que a gente vai citar alguns aqui, que obviamente essas crianças entram não por interesses artísticos, mas por interesse de dinheiro. Quando a gente tá falando da família da Bebé, a gente tá falando de artistas que estão interessados em produzir coisas interessantes. Não necessariamente encher o cu de dinheiro, que é alguns casos que a gente vai falar aqui hoje. Boa. Mas só antes da gente entrar, eu queria fazer uma última pergunta, que é… Qual que é o fascínio que essas crianças geram, assim, tipo, no público? Eu queria muito entender isso, de verdade. Eu acho que é esse contraste de ser um ser humano executando uma coisa muito complexa, sendo com pouca idade, sabe? Eu acho que esse contraste da dificuldade do que está sendo apresentado para uma criança de pouca idade é uma coisa que chama atenção, sabe? E também tem a coisa do… É fofo. Todo mundo fala, fofo, atrai, sabe? Mas eu acho que é muito mais… Sei lá. Eu acho que é muito mais alinhado com crianças consumindo. Tipo, não, eu hoje em dia… Não é. Não, então… Não. É que eu não consigo… É o que o Renan falou, tipo… Hoje em dia, se eu pego um The Voice Kids, assim, tipo, eu já pego mal, eu não gosto, assim, sabe? Tipo, criança, assim, tipo… Adolescente, eu já acho que, ok, acho interessante, mas
criança. Mas é que tem um público grande. Você sabe por que eu acho que é? Eu acho que é um público majoritariamente adulto. E eu acho que existem universo… Eu nunca tive essa Miga, impressão. eu acho que existe Quando um universo… Quando a gente tá falando de crianças cantando, é o público adulto. Não só crianças Jura? cantando, Que crianças loucura. fazendo coisas. Eu acho que existe um público adulto consumidor que pra mim é bizarro. E em diferentes espectros, eu vou dar um exemplo. Existe uma cultura dos concursos de beleza infantil aqui no Brasil e no mundo inteiro. Sim, tem o programa lá. Tanto eu quanto a minha irmã, a gente fez isso assim, sabe? Eu achava bizarro. Hoje Você foi uma criança prodígio. Você foi uma… Não, Você é porque assim… Uma mini-miss ele foi. Você foi mini-miss. Calma, é porque assim, o menino normalmente ele é o pagenzinho. Mini-miss então eu Itapuã. levava as meninas que desfilavam, entendeu? Desfile. Bofinho. Exato, Mas Bofinho. a minha irmã foi… Eles chamavam de boneca viva lá na minha cidade, Ai, sabe? sim, quê? a minha irmã O quê? foi. E aí ela fez muita campanha. Esse era um trauma dela, a gente sempre ria. Culture. Porque ela fez campanha durante muitos meses pra ela ser boneca viva. E aí outra menina que era mais feia, nas fotos dá pra ver que a menina era feia mesmo, ganhou dela. Só que ela descobriu que tinha que vender mais um negócio que ela não tinha vendido. É um negócio de patrocínio, é bizarro. Isso mexe com Aí ela o ficou muito psicológico triste. das crianças de um jeito assustador, assim. Gente Porque do são céu. adultos avaliando se você é bonita o suficiente, sabe? Isso é tudo errado, mano. Tudo errado. Não, Tudo tem uns errado. concursos disso, tem, tipo… Tem aquele programa no… Programa qual que é? de… Discovery Home and Health? Qual Sim, que é? daquelas meninas com a meninas, cabeça lá. gigante. tipo, No Chelsea? Chelsea. O- The Learning é um Channel. rolê muito escroto, assim. O Ai, Pedro que Carvalho, inferno. nosso ouvinte, falou assim: esse lance de adultos consumindo conteúdos de criança, um dos mais bizarros pra mim é o Baby Metal, que tem uma fanbase de homens adultos bem problemáticas. Gente, eu nem sabia Nossa, de eu vi as Baby fotos Metal. Não, mas dela. Baby Metal… Baby Metal não é a as banda minas são- das minas? As minas, mas não é elas são criança. crianças. Elas começaram Não criança, é. E ele tá elas falando foram. aqui que tem Ah. uma fanbase de homens adultos que consome isso com terceiras aí é quartas. bem errado. Mas elas não Mas são- isso acontece Gente, mas em elas todas não as são coisas. criança. Internet é super estranho, porque as pessoas… Tanto que as pessoas falam pra não ficar compartilhando muita coisa de criança, porque aparecem umas pessoas creepy mesmo. Então é bem bizarro esse Gente, negócio de mas criança. Baby Metal, as meninas são tão novas assim, eu não tinha essa impressão. Eu achei que elas Não eram, sei, tipo, amiga. jovens. Não conhecia. Jovens, assim. Não, as Baby Metal não tem, elas têm já 24 anos. Mas talvez começou quando era novo. Elas começaram em 2010, ó, viu? Ah, tá, 14 anos? Mas daí eu já acho um pouco mais… Porra, né? não, é errado. Não, Vamos gente, seguir, começar gente. com Vamos 14 anos, seguir, eu acho vamos mais seguir. ok. Vamos seguir. Vamos. Quero começar aqui com quem talvez seja uma das crianças prodígio mais bem-sucedidas da história da música, que é o maravilhoso Stevie Wonder. Ele começou a carreira dele aos 11 anos de idade. Ele compôs uma música chamada Lonely Boy. Ele apresentou ao Ronnie White, da banda The Miracles. E o White levou o Stevie Wonder pra Motown, que tinha esse aspecto de acolher novos artistas negros e se apropriar das carreiras deles até o fim da vida e acabar com a carreira de muitos deles. Mas, por incrível que pareça, o Stevie Wonder teve uma carreira tão bem administrada, em parte porque, como ele era menor de idade, todos os royalties dele ficaram retidos até os 21 anos de idade. Então, houve um cuidado maior ali. O Berry Gordy, que era o cara da Motown, não conseguiu se apropriar tanto dele quanto ele se apropriou de outros artistas. O primeiro álbum dele, que é o The Jazz Soul of Little Stevie, foi lançado em 1962, quando ele tinha apenas 12 anos. E antes de completar 18 anos, quando ele apresentou a primeira obra-prima dele, assim, um dos primeiros trabalhos cultuados, que é o For Once in My Life, que é um baita clássico do soul, ele já vinha lançado 9 álbuns de estúdio e era só o começo do que seria uma das carreiras mais bem-sucedidas da história da música. Esse deu certo, né? Nossa senhora. Nossa, eu não sabia dessa deu. história pregressa dele, de ser uma criança prodígio, assim. Ele é, Eu conheço alguns álbuns, mas eu não conhecia. Tipo, é uma história legal no fim das contas, né? Porque, tipo, 60 Sim. e tantos era, tipo, época racistaça dos Estados Unidos. Então, um artista preto fazer tanto sucesso, assim, continuar, ter uma vida longeva, lançando coisa pra caralho, ser revolucionário em tantas coisas… De fato, é alguém que deu certo aí. Sem polêmicas, né? Tipo, crescendo É verdade. nos holofotes sem polêmicas, né? Tipo, coisas muito ruins.
enfim. Eu acho que mais fascinante do que essa sequência de lançamentos que ele teve, tipo, dos 12 aos 18, é o fato de que, por ele ser muito novo, e daí depois ele vai ter um domínio artístico um pouco maior sobre a carreira dele, é que dos 20 aos 30 ele lança um monte de coisas, assim, que são fantásticas pra história da música, sabe? Inner Vision, Songs in the Key of Life, tudo isso ele lançou com menos de 30 anos, sabe? É surreal. Eu com 30 e poucos já não seria incapaz de fazer isso. Imagina esse cara com 20 e poucos fazendo isso. Gigante. Gente, como eu já falei, né? Os meus cristais, meu primeiro amor. Sandy Júnior. Dupla de irmãos, né? Eles começaram em 89, gente. Eles eram muito Gente, eu não era nem nascido. Eu não era nem nascida, gente. Mas essa apresentação é muito icônica, né? Do Som Brasil, que era na Globo Programa. E eles cantaram Maria Chiquinha. Tipo assim, tudo. Já chegaram torando. E foi de primeira mesmo. Deram assim, hit de cara. Deram hit de cara. Noeli, como eu já falei… Rainha, eu ainda sonho em conhecer a Noeli. Tipo, eu adoraria tomar um chá com a Noeli, assim. Eu acho que seria tudo. E também o pai deles, né? O Chororó. Tipo assim, gente… Um anjo, não tem nenhuma polêmica. Sempre me pareceu muito querido nas entrevistas. Pode haver controvérsias? Podem haver. Mas assim, sempre achei uma família muito, realmente, assim… Muito, muito foda. O jeito como eles criaram, né? Os dois. Os dois. E tem esse aspecto de que início eles eram contra a carreira artística dos dois, mas os dois mandaram super bem. A Noeli acabou administrando isso com um primor total ali. Sim. E a banda deslanchou. Sim. Tanto que durante muito tempo um dos comentários era… Sandy Júnior estava ganhando mais do que Chitãozinho e Chororó, sabe? Então eles sempre discutiam isso. E como eles mesmos trataram com uma naturalidade. Porque eles eram de fato muito talentosos, né? Exatamente. E no documentário lá que eu até já recomendei aqui, o Nossa História, maravilhoso, tá no Globoplay. Mostra muito bem isso no primeiro episódio, assim, eu fiquei bem em choque, porque eu não tinha noção, né? E é muito legal como o Chororó, tipo, ele também produz, sabe? Ele tá do lado das crianças acompanhando ali, entendendo como que era tudo dentro do estúdio. Isso eu acho que é uma coisa muito, muito importante, tá? Tipo, em todos os processos com as crianças. E olha só, dados aqui, o primeiro álbum da dupla vendeu 300 mil cópias, o que é muita coisa pra uma dupla infantil. Os dois conseguiram seu primeiro disco de ouro logo no primeiro. Ao longo de 17 anos de carreira, eles gravaram outros trabalhos de enorme sucesso, cantaram e tocaram no Brasil inteiro. Participaram de filmes, a Sandy estreou a novela Estrela Guia, depois eles fizeram Aquária, que é o Mad Max o Brasil. O Júnior também tá no Estrela Guia. É verdade, ele tava também. Ele é tipo um moço que fica jogando malabares, tipo… Trabalhador de farol. Sim. Era mesmo. Em 2008, eles anunciaram a separação, mas antes eles fizeram um dos acústicos MTV mais bem-sucedidos da história do programa. E em 2019, eles voltaram com essa turnê Nossa História, em comemoração aos 30 anos, que rodou o Brasil. Foi antes da pandemia, então eles se deram muito bem. Toraram de ganhar. Nossa, toraram. Perfeito. Você falou de Aquária e do encerramento da dupla. E eu lembrei de uma história maravilhosa que o Thiago contou no Me Conte Uma Fofoca. Eu não vou lembrar que episódio, mas quem ouvir, procure lá. Que ele contou que ele tava na coletiva de imprensa, que foi o dia que a dupla anunciou o encerramento. Aí eles chegaram e foram fazer o anúncio do encerramento. E aí todo mundo ficou assim, oh my God, a dupla acabou. E aí todos os repórteres ficaram assim, meu Deus, eu quero fazer uma pergunta. E aí um repórter que tava com a mão levantada, o Júnior apontou e deixou ele fazer a pergunta. Aí todo mundo achou que ele ia perguntar, tipo, por que vocês estão acabando a dupla? Aí do nada ele começa a perguntar, eu queria conversar com vocês sobre a questão da sustentabilidade discutida no filme Aquária. Aí todo mundo ficou assim. Aí o Júnior falou pra ele, você viu o que a gente acabou de falar? É uma história muito boa, cara, muito boa. Aquária é um grande filme, eu adoro. Louco. Fala sobre água, né? Sobre a sustentabilidade, então, futuro, né? Sobre água, escassez, é isso. Vamos voltar um pouco no tempo aqui para falar dele. Wolfgang Amadeus Mozart, ele que viveu entre 1756 e 1791.
Ele é o mais famoso de todos, sociais, um gigante. E ele já tocava piano aos 2 anos de idade e compôs sua primeira música aos 4. Sua primeira peça foi publicada e escrita em 1761, quando ele tinha 5 anos. Aos 12, já havia composto 10 importantes sinfonias e se apresentava nas cortes europeias. Morto aos 35 anos, Mozart nos deixou algumas das obras mais importantes da história da música. Era isso que eu ia falar. Iconic. Tá certo, porque naquela época vivia-se até 40. Então, assim… primeiro que isso é um mito. Não temos tempo a perder. Vamos desmistificar isso aqui. Não é que as pessoas viviam até os 40. O que acontece é que morriam muitas crianças nessa época. Então, a taxa de mortalidade, a média, balanceava e ficava tipo 40, 50 anos. Mas era muito comum ter pessoas que passavam de 60, 70 anos, como hoje em dia tem gente que passa dos 110, entendeu? Mas aquele rolê também, você cortou o dedo e infeccionou, você se fudeu, você morreu. Exato, já era. No caso dele, eu acho que tem a questão de que você não podia ligar um radinho, né, ouvir uma música. Aí você tem um piano ali, fica fazendo uma coisa, brincando, vai brincando, deixa os moleques brincar, e ele fez o dele, deixa os garotos. Mas depois deu um pouco de auê, né, a vida dele meio caótica. Mas aí dá pra conferir lá no filme Amadeus. Ai, tudo, 3h30. Mas acho que assim como Sandy Júnior, ele deve ter tido uma infância semi-rica, né? Porque pra ter piano em casa naquela época… Amigo? Bem rica, amor. Devia tocar em tudo, né? que era concerto. Quem tem piano é riquíssima, né? Então, exatamente. Esse era o ponto que eu queria chegar. Porque pra ter piano, ainda mais naquela época, é um pouquinho difícil. E, amigo, ele fez 2 tours internacional ali, com abertura de Haydn, essas Charlie XCX. Rodou bem, rodou bastante. Tocou um tempinho no Yes ali, substituindo o Alan Rickman, mas depois voltou. É isso aí. Vamos falar então da nossa mamãe Bjork, que já foi uma criança prodígio. Eu acho ela tão linda. Eu acho ela tão… É uma coisa ridícula. A sobrancelha dela autona, assim, eu acho muito fofa. Ela tem uma cara de quem seria personagem de filme do Estúdio Ghibli. É a carinha do Carlos Piloto. Muito. O filhinho dela é igual, sério mesmo. Pra mim, ela é tipo, sabe a Órfã? Que teve um remake aí, mas… Ai, para! Para de falar mal dela, Ei, carinha do Carlos Piloto, o filho dela. A maior superestrela da Islândia, com mais de 130 prêmios em seu nome, além de uma indicação ao Oscar de melhor canção original pelo filme Dançando no Escuro, Bjork dispensa apresentações, mas muitos podem não perceber quão cedo sua carreira começou. Com a influência musical do padrasto, ela começou a cantar aos 3 anos e aos 6 ela já tocava piano clássico e flauta, que ela adora tocar flauta até hoje, né? Mas naquela época ela não usava o cintaralho que ela usa nas fotos tocando flauta, tá, gente? Depois de cantar em um recital da escola quando ela tinha 11 anos, né? A professora de música de Bjork enviou uma gravação para a principal estação de rádio da Islândia e foi transmitida para todo o país. Isso é 10 pessoas. Nesse mesmo ano, ela assinou um contrato Renan, eram 35. Nesse mesmo ano, ela assinou um contrato com a gravadora islandesa Falken, com quem gravou e lançou seu primeiro álbum, Bjork, de 1977. A capa é Durante linda. sua adolescência, ela se juntou a diferentes grupos musicais antes de se tornar uma artista solo em 1993. E é bem engraçado quando ela era adolescente, ali no final dos anos 70, início dos anos 80. Início dos anos 80, ela basicamente participou de várias bandas. Sim, umas bandas punk, bizarronas. A Sugar Cubes, eu acho icônica, assim. Mas a Sugar Cubes um pouco depois, é muito depois. Então, tem umas trecheiras antes, né? Eu já vi uns vídeos no… Tem um documentário ela tinha um cabelinho chamado curto, assim, muito bizarro. Rock em Reykjavik, que é do Thor Fridriksson. E aí tem todas essas bandas, daí eles falam que meio tipo… Só tinha um bar de rock em Reykjavik. E aí todo mundo se conhecia, era muito natural. Tipo, a banda do fulano acabou, você quer cantar ali com eles? Aí as bandas meio que trocavam. Até uma hora que se formou o Sugar Cubes e depois ficou grande mesmo, assim. O que eu acho legal dela é porque desde pequena ela foi super multitalentosa. Tanto que ela estrela num filme também ali quando ela tinha entre 13 e 14 anos, que foi restaurado recentemente. Meio bizarro. E aí eu acho que o mais curioso é como essa coisa
Essa estética torta, que é muito característica dela, é presente desde o início, sabe? Esse disco de 1977, ele é todo bizarrinho, a capa é meio bizarrinha, assim. Então eu acho que meio que ajudou a construir essa imagética do que é a Björk hoje e de que todo disco dela tem esse universo estético por trás também, sabe? Naquele podcast que eu falei, na semana passada, que eu não consegui ouvir, tipo, logo no comecinho, ela fala que, tipo, enquanto ela tava indo pra escola, assim, ela ouvia os passarinhos cantar e ela respondia de volta, assim, tipo, cantando também para os pássaros. Então, sabe, tipo, é muito isso. Ela, uma criancinha andando, indo pra escola, cantando no caminho. Então... To the birds sing. É que os pais dela também viviam numas coisas meio, tipo, umas comunidades meio hippies. Sim. Umas coisas assim. E tem o próprio fato de que na Islândia, eles não são religiosos, né? Eles são, na verdade, todos meio ateus. E aí eles acreditam nessas coisas da natureza. Então isso sempre foi meio uma formação dela. E eu acho que toda essas possibilidades de se expressar artisticamente eram apenas uma perspectiva para ela. E no caso dela não haver uma problemática, é porque esses países nórdicos, especialmente, eles entendem você ser um artista como uma profissão. Tanto que eles acham muito estranhos as pessoas chegarem lá e tratarem a Björk de forma diferente. Pra eles, ela é a Björk que mora ali na esquina de tal, porque pra eles é tipo uma profissão normal, como outras profissões. E ela mesma trata dessa forma. E eu acho que isso também é importante pra que ela cresça e faça outras coisas. Tanto que na adolescência ela até chegou a trabalhar numa fábrica da Coca-Cola, que ela tinha que ficar olhando as embalagens. Mas ela falou que ela foi talvez a pior funcionária, que ela dormia. Maravilhoso. Quero puxar aqui para uma brasileira, Malu Magalhães, ela que é filha da paisagista Gigi Arruda Botelho, do engenheiro e músico amador apaixonado por rock clássico, que era o Eduardo Pereira, e que a influenciou nos seus gostos musicais. Autodidata, ela aprendeu a tocar violão sozinha aos 9 anos de idade, assim como banjo, gaita, escaleta, piano e ukulele. E durante a infância ela ouvia atentamente os CDs e LPs de seus pais e avós, onde ela acabou tendo esse gosto por essas coisas clássicas, tipo Johnny Cash, Bob Dylan, que foi muito incorporada por ela no início de carreira. E aos 12 anos ela começou a compor as próprias músicas, grande parte delas escritas em inglês. E em 2007, já aos 15 anos, ela juntou um dinheirinho, gravou 4 composições e disponibilizou na internet pelo MySpace. Entre as músicas, sucessos como Chubaruba, J1 e Get to Denmark. E ela, exemplo do que rolou com a Lily Allen lá fora, foi o primeiro caso de um artista brasileiro a explodir por conta do MySpace. E ela acabou se transformando em um verdadeiro fenômeno ali nos anos 2000, né? Em 2008, ela lança o primeiro álbum de estúdio dela, já por uma grande gravadora, quando ela tinha apenas 16 anos. Foi um fenômeno, menina Malu, nessa época, né? Mas ela já era bem adolescente, né? Mesmo assim, eu ainda achava que em algum momento a voz dela ia mudar, nunca mudou. Então, gente, mas eu era muito fã desde o começo ali. Sei lá. Essa fase eu achava legalzinho também. Eu gostava bastante. Eu lembro que eu fui não embarquei nessa fase. Então, eu lembro que na época eu não entendi muito o porquê eu embarquei, porque não seria uma coisa que eu acho que eu ia gostar tanto. Mas eu lembro de ouvir assim, e aí eu lembro que eu fui no show num show no Namata Café. Eu vim pra São Paulo. Por Deus. Meu Deus. Por Deus, minha mãe me trouxe. Aí a gente foi, meu irmão foi também. E, cara, eu era muito fãzinha. Adorava. Tipo, daí eu gostei muito dos 3 primeiros álbuns. Eu gostava bastante da Malu. O Pitanga assim. Foi o primeiro que eu embarquei com tudo. Eu embarquei só no Pinanga. No Pinanga? Pinanga. Eu ia dizer que nessa fase inicial dela, eu detestava ela. Eu ficava também muito irritado quando ela ia dar entrevistas. Não, mas pra mim a grande questão é que, tipo assim, gente, se você tem… Ela não conseguia falar, né? Se você tem pais e você vai num programa de TV… Por que eles não te acompanham e te dão um direcional do tipo assim, senta direito e olha pra frente? Ela ficava com os cabelos na cara, ela não falava nada com nada. Não falava nada com aí nada. Ela ia nas Ainda coisas… hoje, né, amigo? Não, hoje ela fala bosta com bosta. Mas nessa época ela falava nada com nada. E aí ela ia nos programas que eram super importantes e ela ficava brigando com as pessoas. Tipo, quando ela foi no Faustão. E aí ela ficou brigando com o Faustão. E daí eu fiquei tipo… Gata, se toca, né? Eu lembro que ela ia no Altas Horas e ela não conseguia falar direito. Eu ficava meio, tipo, com aflição, mas eu não entendia. Eu não entendia, sabe? Porque ela tinha, sei lá,
vergonha, ansiedade, crise. Ela era bem socially awkward, né? Será que não era porque ela só era uma adolescente e ela era uma adolescente creepy que ficava no quarto ouvindo música em inglês, né, gente? Ouvindo Bob Dylan e conviver na sociedade. Só que é isso que eu falo. Faltava alguém em volta dela pra, tipo, auxiliar, entendeu? Se tinha tanto dinheiro assim. Se liguem! Eu vou puxar algo aqui que não tava na pauta, mas eu lembrei, e é alguém muito importante, que é a Patrícia Marques. Porque ela passou por todas as fases de ser uma cantora infantil no Brasil. Porque ela começou com 5 anos de idade no Chacrinha. Ela virou muito gigantesca, ela ia no programa da Xuxa. Ela se apresentava uma caralhada de coisas. Aí depois ela participa do… Balão Mágico? Ela entra no Trem da Alegria. E aí ela vai se tornar, tipo, uma das grandes estrelas do Trem da Alegria. Ela fica, tipo, gigantesca. Ela chega a colaborar com o Menudos. Ela canta com a Lucinha Lins. Ela faz um caralho de coisa com o Trem da Alegria. E aí ela é a pessoa que dá mais certo do Trem da Alegria. E ela tem uma carreira solo posterior ao Trem da Alegria. Ela vira uma grande estrela pop na adolescência. Tanto que ali no início dos anos 90, ela era, tipo assim, a rainha do Xuxa Hits. Ela tava toda semana lá cantando Espelhos d'Água, essas coisas que tocavam em novela. E ela vira, tipo, uma cantora romântica, até ela ter, tipo, uns 15 anos. E é muito engraçado. E aí tem várias histórias malucas. Por exemplo, ela disse que ela já contou isso numa entrevista pro… o moço que era da Veja, esqueci o nome dele. É uma entrevista bem longa que tá no YouTube da Veja, não estou inventando fake news. Mas ela falou que foi conversar com a Marisa Monte, que ela era muito fã na época, ela era adolescente. Porque ela era uma cantora, tipo, muito pop, estourada. E ela falou que a Marisa Monte, tipo, meio que snobou ela. E fez, tipo assim, você nunca vai passar de uma cantora infantil, assim. E aí a Patrícia ficou muito triste, porque ela era muito fã da Marisa. E aí, depois disso, ela tenta ainda embarcar numas coisas de trip hop, dar um tempo. Não, foi pra umas fases assim, não foi? Não, então, é que antes disso ela tenta, tipo, continuar dentro desse mercado meio ainda da indústria que ela fazia parte. Só que ela tá crescendo, ela quer fazer outras coisas. Daí ela assina com a Trama, ela lança os discos dela de trip hop. Ela vai morar um tempo na Inglaterra. Ela participa de várias coisas importantes, com outros artistas importantes dessa fase toda. E aí, de lá pra cá, ela continua lançando coisas que são interessantes dentro desse universo que ela se propõe, que é o Dá o Tempo e tudo mais. Só que para uma geração toda, ela continua sendo a Patrícia Marques, que era aquela menininha do Trem da Alegria. E às vezes perguntam, Patrícia, você não vai voltar pro Trem da Alegria? Ela fala, gente, por favor, né? Eu não tô precisando de dinheiro ainda. Eu tô aqui, até consigo pagar minhas contas. Não vou passar essa vergonha de ter 40 anos na cara, uma sapatona velha ir lá cantar essas coisas de novo. E ela sempre fala, aí essas coisas aparecem de novo, vira notícia, tipo, na Rede TV, na Record. Ex-cantora infantil. Renega seu passado e não sei o quê. Cantora infantil de sucesso nos anos 80, agora fuma maconha. Veja como está a Patrícia Marques hoje. Cantora de sucesso infantil nos anos 80, Patrícia Marques revela que é lésbica. É tipo sempre umas coisas assim horrorosas. E daí você fica assim, meu Deus, amado. Aí vira e mexe, ela volta a ser notícia por isso. Mas ela continua trabalhando. E no caso dela… ela teve sempre uma estrutura muito segura, que ela hoje em dia tem uma carreira ainda sólida dentro do que ela se propõe a fazer, tem o público dela, é tudo específico. Mas dá pra ver, por exemplo, que ela tem uma relação bem complicada com a mídia, que é super problemática em torno dela. Vocês não acham bizarro essas festas ploc dos anos 80, onde adultos vão cantar músicas infantis? Eu acho isso tão bad vibe. Eu tenho uma parente que eu adoro ela, assim, nossa, votou na Erika Hilton, amor, eu consegui virar um voto lá. Mas ela vai nessas festas, volta e meia, ela posta umas fotos e fala assim, ai, coitada, muito bad vibe, não… Pra mim é uma energia Andréa Sorvetão e Conrado, assim, pessoas muito horrendas. Eu acho Power muito estranho. couple. Eu acho isso muito estranho, não gosto. Acho bem creepy. Um bando de gente velha com uns negócios, umas roupas feias. Ai, gente, se eu ficar assim um dia, por favor, me… Mas é nostalgia. Daqui a algum tempo vai ser eu e a Isa indo em festa de New Rave aí. Ai, que horrível. Isso não vai rolar, mas porque a New Rave mesmo que aconteceu, gente. Não, mas mesmo de nostalgia, eu acho… tudo pra mim eu acho meio creepy. Eu acho over essas pessoas que ficam numas coisas também. Achava, sim… desculpa, minha amiga Isadora, mas achava bem estranho as pessoas com 40 anos chorando com faixinha da Sandy Júnior aqui na rua. Achei estranho. Acho bem porque, tipo, você pode ir assistir, achar legal, mas eu acho meio too much, assim. Eu não tava com faixa não, amigo. Tava sim, que a gente viu, a gente sabe. Mas
Não, eu não tava Ela tava, na verdade, com uma peruca mas eu comprei imitando a Sandy. E o microfone assim. É ótima, é uma delicinha pra dormir. Não, mas assim, o negócio da Sandy Júnior… É que, cara, da Sandy Júnior, da pessoa Sandy Júnior. Não, eu amava Sandy Júnior também quando era criança, mas eles fizeram parte do meu crescimento. Só que eu acho meio creepy essas coisas, tipo, ir numa festa, tipo, uma banda cover aleatória cantando umas coisas, sabe? Tá, entendi. Essas coisas eu acho muito bizarro. Entendi. E a mesma coisa essas turnê, tipo, Trem da Alegria, Balão Mágico. Aí tem 2 integrantes só que quiseram topar esse negócio. E os outros que tem algum… caça-níquel, né? Total caça-níquel. Vamos voltar pra pauta, gente. A gente escapou a gente pode fazer uma pauta, as maiores turnês caça-níquel da história. Pode. Alguma coisa assim. Vamos voltar aqui, ó, porque décadas antes de ganhar o título de Queen Bee, Beyoncé Knowles era uma estrela infantil fazendo seu caminho nos negócios. Ela começou a ter aula de cantos e danças ainda na escola e ganhou seu primeiro show de talentos aos 7 anos de idade, cantando, meus amigos, Imagine, do John Lennon. Imaginem só a Beyoncé cantando isso. E ela competiu com meninas com o dobro da idade dela. Já nessa época, ela se juntou a Kelly Rowland e a Latavia Robertson para formar um grupo chamado Girls Time, que inclusive ela usa samples de algumas das gravações, se eu não me engano, no disco auto-intitulado dela, de 2013. E é o grupo que mais tarde viria a se transformar o Destiny Child. Eles assinaram um contrato com a Columbia Records e gravaram o primeiro disco quando ela tinha apenas 15 anos. E aos 20 anos, Beyoncé, com seu grupo, já havia ganhado 2 prêmios Grammy, além de outros 38 prêmios, incluindo Compositora do Ano. E era só o começo do reinado da Beyoncé, que, por sinal, prova que a genética existe, porque ela e Blue Ivy são idênticas crianças. São mesmo. Mas tem um rolê que o pai dela meio que projetou ela pro sucesso, não tem? Tipo, desde… Sim, o próprio nome dela é único. Não existia nenhuma Beyoncé no mundo. Ela foi a primeira e única Beyoncé. Eu acho que ela é um caso de sucesso, porque tudo poderia ter dado errado nesse caso aí. A gente pode lembrar de, sei lá, toda a família Jackson. Michael Jackson, Jane, todas essas coisas. Calma, estamos segurando pro final o pior. E aqui nesse caso é tipo muito positivo quantas coisas deram certo, assim. Porque existe um grande controle sobre a imagem dela até ela acabar o Destiny's Child, mas toda essa fase inicial é tudo muito controlado, tudo que ela faz, todos os passos que ela dá. E é muito interessante você ver depois, por exemplo, na Solange, o quanto ela tem, tipo, a liberdade de fazer o que ela quer. Sim. E a Solange sempre meteu o louco, porque a Beyoncé já era a filha que tinha feito as coisas. Já garantiu o dinheiro, já garantiu o pão de todo mundo, agora a Solange só amassa. E a Solange também começou jovenzinha, né? Ela colocava ela nos filmes, nada a ver também, tadinha. Mas as duas deram certo, ainda bem. A gente tem que agradecer, né? Agradecer. Olha, uma aqui que também é exemplo de Beyoncé, foi bem sucedida e muito focada desde criança, é a maravilhosa Celine Dion. Ela é a artista mais vendida do Canadá de todos os tempos. Ela já vendeu mais de 200 milhões de cópias de discos no mundo todo. Foi chamada de a rainha do adulto contemporâneo pela Billboard por seu trabalho como cantora. Ela tem várias músicas número 1 nas paradas de sucesso, só que esse imenso sucesso dela começou ainda assim muito jovem. Desde pequena ela já tinha um dom muito forte pra música. Ela gravou a primeira composição dela quando ela tinha apenas 12 anos, que era Ce n'est pas un rêve, e ela decidiu hipotecar a casa dela para financiar o primeiro disco, que é La Voz du Bon Dieu, que se tornou número 1 em Quebec e alavancou ela para fora do país. E nesse mesmo ano ela ganhou o Yamaha World Popular Song Festival em 1982 no Japão. E em 1983, Celine Dion, com 13 anos, tornou-se a primeira artista canadense a receber um disco de ouro na França por D'amour d'amitié. Então a menina ali, desde muito pequena, acreditou no trabalho dela, investiu pesado e se transformou em um dos grandes nomes da música pop dos anos 80 e 90, né? O que mais me surpreende é aos 12 anos ela já ter uma casa e hipotecar a casa. Não, é que era da família dela. Era, tipo, a mãe, ela tinha tipo uma caralhada de irmãos. Ela tinha uma caralhada de irmãos, daí eles decidiram todo mundo investir nela. Eles falaram, ela faz sucesso aqui, vamos todo mundo investir nela. E aí ela deu certo, tipo, porque ela tinha
era tipo, o pai, eu não sei explicar direito, mas o pai tinha tipo um grupo com os filhos, assim, sabe? O pai, sabe aqueles pais que pensam, vou fazer um time de futebol? O pai dela queria fazer uma grande banda. Aí eles tocavam nos bares, numas coisas, não tinha nada a ver, nunca dava certo essas coisas. Era o John Five o nome da banda. E, tipo isso. E aí, ele… No caso, a Celine deu certo. Só que é muito bizarro, porque… Apesar dela fazer muito sucesso toda essa fase inicial… Tipo, as pessoas adoravam falar, tipo, que ela era muito feia. Falavam que a cara dela era horrenda. Umas coisas muito pesadas que eu fico assim, meu Deus. Porque ela tinha uma cara, tipo, ela tem o nariz, ela sempre teve essas coisas. Um queixinho que é o que derruba ela ali. E aí, ficavam falando muito disso, só que ela era uma criança, né? E aí, depois ela cobrança que nenhum homem nunca vai ter, né? Com a aparência dele. E olha, aí, depois ela… ícone feminista. Só ele dá do Dolabella. Você viu? Eu fiquei quietinha aqui, hein? E depois ela vai casar com o produtor dela quando ela tá muito novinha ainda também. Ela é meio adolescente, isso é meio estranho. Porém, eles têm uma vida conjuntas e, tipo, extremamente assim… bem arranjada durante a vida toda até ele morrer. E aí, quando ele morre, a gente tem essa noção de que a Celine não despirocou ou não… As coisas não deram errado porque ela vivia numa realidade meio própria. Ela tinha, tipo, um mundo meio… Esse homem meio que preparava um mundo pra ela, sabe? Tipo assim, ela não enfrentava problemas mundanos que a gente enfrenta no dia a dia. Ela vivia naquele castelinho da Celine Dion com sua família. Então, todas as coisas eram lá. Tanto que depois, quando ele morre, as pessoas ficam assim… As manchetes eram… Celine Dion está louca. Porque ela aparecia com um vestido de paetê no meio da rua. E ficava assim, o que tem? Ela só tá andando, ela só não tem muita noção de onde usar o vestido de paetê. Mas… E daí… E era tipo… Dá pra ver que ela teve, apesar de ser complicado dela viver nessa realidade paralela, ela teve uma vida assim… muito feliz, assim, mesmo tendo começado muito nova. E ela pôde, de algum modo, ajudar toda a família, toda essa caralhada de irmãos, assim. Boa. É bem interessante. A gente pode citar aqui rapidinho Amy Winehouse, Britney Spears, a gente pode citar o Billie Joe Armstrong, a gente pode citar Judy Garland, todos eles são artistas talentosos, problemáticos ou não, mas a gente não pode fechar esse programa sem falar da criança prodígio mais polêmica, talvez, de todos os tempos, que era o jovem Michael Jackson. Ele começa a se apresentar no final da década de 60 como um dos integrantes do Jackson 5. Ele era, de fato, a criança de ouro ali, ele era quem roubava a atenção de todos, porque de todos os irmãos, ele era o que tinha o alcance vocal mais poderoso, ele era a criança que dançava, ele era o menino que roubava a cena nas apresentações em auditório, ele era sempre a criança que tinha, de todos da família, era o que tinha a maior interação com os apresentadores, ele tinha um carisma e um talento único que poucas crianças e poucos adultos têm hoje em dia, assim, ele era de fato uma pessoa extremamente brilhante, porém, o que foi se descobrindo ao longo dos anos é que esse menino que era altamente treinado, com qualidades mil, com vocal absurdo, e ele sofria demais nas mãos do pai dele, que era o cantor e empresário Joey Jackson, assim, que fazia verdadeiros abusos físicos e psicológicos com todas as crianças da família, mas principalmente com o Michael. Tanto que em 1993 ele participa de uma entrevista com a Oprah Winfrey, onde ele fala pela primeira vez abertamente sobre isso. E ele, abre aspas, diz o seguinte: se você não fizesse da maneira certa, ele iria te rasgar, realmente te pegaria. Eu não sei se eu era seu filho de ouro ou o que quer que fosse. Alguns podem chamar de disciplinador rígido ou o que quer que seja, mas ele era muito rígido. Ele era muito duro. Apenas um olhar iria o assustar, mas eu o perdoo, disse o Michael nessa época. E assim, os abusos que o Michael sofria eram tantos que até o Jermaine fazia piadas sobre o nariz dele, sobre o cabelo dele, sobre os traços dele que eram um pouco mais afeminados em relação aos irmãos. Ele, por várias vezes, levou mulheres para que o Michael Jackson tivesse relações sexuais. Isso, segundo boatos dos outros irmãos, num sentido de fazer ele virar homem, entre muitas aspas. E isso é uma coisa que se reflete em todos os outros filhos.
A própria Janet Jackson, ela teve que casar para conseguir sair de casa e ter controle da vida e da carreira profissional dela, assim. A LaToya é outra que é perturbadíssima até hoje por conta desses problemas relacionados ao pai dele. Nossa, enfim, a LaToya, né? Que coisa. Surreal, gente. Então, assim, é uma criança que... E até muita gente, muitos pesquisadores, muita gente, estudante da área de psicologia, afirma que muitos dos traços e dos problemas que o Michael teve na vida adulta foram diretamente relacionados a esses traumas absurdos que ele sofreu, né? Sim. É o próprio fato dele criar o Neverland. O rancho todo tem essa ideia de resgatar um tipo de infância que ele não teve, de vivenciar experiências de alegria que ele não teve. Tanto que era um espaço que ele vivia meio... Um refúgio, né? Enclausurado ali, praticamente, porque ele queria tentar, de alguma forma, resgatar essas coisas que ele não teve. E todas as histórias... de trazer amigos e de trazer, crianças louco. também. Criança. Eu lembro de assistir isso e achar completamente bizarro. É tudo muito maluco e tá muito relacionado a, essa necessidade de formar essas crianças todas para que elas fossem grandes artistas e colocar uma rigidez sobre elas que é, violento. Então, toda a história da família é super pesada, assim. Você fica meio, meu Deus. Então é isso, gente. Fechamos aqui, encerramos nesse que é um caso pesadíssimo do menino Michael Jackson. Mas a conversa continua, vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, e conta pra gente quais são as outras crianças prodígio ou não prodígio, ou problemáticas ou vitoriosas que saíram bem nesse universo artístico. Vai lá no nosso Instagram que a gente lê na próxima edição deste programa. Certo, meus amigos, crianças prodígios? Certíssimo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Chegamos ao nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Minha amiga Isadora, o que é este bloco? Renan Guerra, neste bloco a gente traz o quê? A gente traz novidades musicais, os lançamentos mais quentinhos da semana, aqueles que a gente não para de ouvir. Boa! Meu amigo Kleber, vamos começar falando dela, a mamãe, a maior, que já citamos aqui no bloco anterior, mas é preciso falar dela de novo. É preciso Aquela que foi a nossa fossora, Bjork, que enfim lançou o seu 10º disco de estúdio. Que achara? Eu preciso começar fazendo uma retratação, né? Porque há algumas semanas eu falei... Falou que... acho que vem bomba por aí. Eu acho que vem bomba. Eu não botei fé naquela Ovule. Pra mim, continua sendo uma das mais fracas do disco ali. Mas, faltando ali, 45 pro segundo tempo, ela lançou a faixa Tito. Daí eu falei, vem bom. Nossa, aí. Achei boa. Mas eu não julgo você, amigo, não vou te tacar pedra, porque como alguém tuitou, ela ficou dando as entrevistas, falando assim, meu álbum rave. Em nenhum momento ela falou que era o álbum de luto da mãe, que metade do disco era sobre a mãe ter morrido. É bem aí isso. Ficou, mulher, que rave são essas? Como é que eu vou tomar cogumelo com a sua mãe morreu? Mulher, vai bater mal. Mas assim, por incrível que pareça, existe um equilíbrio maluco dentro do disco e eu acho que ele funciona muito bem. Eu acho que o começo do disco é muito bom. Ancestors, pra mim, ela cresce muito porque ela vem com aquela Sorrow Soil logo antes e depois vem a Ancestors que dá uma preparada. O fechamento do disco ali é muito bom. Ela mesma, eu tava lendo assim, ela falava que o Utopia era o disco pós-divórcio, onde ela vai pro céu em busca de acasalamento, em busca de parceiros sexuais. E esse aqui é o disco que ela regressa à Terra, é um disco terroso. E eu acho que fica muito bem destacado, principalmente nas batidas, que vão pra uma coisa quase industrial em alguns pontos, mas pelo uso dos instrumentos de sopro. Eu acho que, assim, é uma mulher que tá com quase 40 anos de carreira e que ela continua a testar os limites da própria obra de um jeito muito interessante. Sim. Eu acho que esse é um dos eu discos... amei isso. Testando limites da própria obra. É muito isso, assim, é sobre isso. Eu acho que pesa muito os discos da década de 90. A gente vai sempre querer um novo homogênico, um novo post. Mas não vai ter. E não tem como, não vai ter. São momentos. Mas o que ela traz aqui é tão bom. Eu fico pensando que outras artistas com esse tempo de atuação continuam a se provar tanto quanto a Bjork, sabe? Pra mim,
eu adorei, assim, cresceu muito. Eu acho que é um dos grandes discos. Que bom, amigo. Um dos grandes discos não é dos melhores de 2020 no sentido top 10, mas pra mim, assim, é de 22. Mas é um trabalho fantástico. E você, o que você achou, amigo? Eu acho, é isso bem que você falou, assim, de que me encanta, ela tá em constante busca por coisas novas. A gente tem conexões com outras coisas aqui que ela já fez. A gente vai ver esses sopros que já tinham aparecido em outros momentos. A gente vai ver discussões que já existiam no Biofilia. A gente vai ver vozes que estavam lá no Medula. Mas tem tanta coisa nova, tem tantos sons novos que eu fico assim… Gente, é a maior, é a fodona. E é muito interessante como o disco funciona enquanto disco mesmo. Porque ele é muito estranho. Tem uns momentos, assim, muito tranquilos. De repente, tem, tipo assim, uma britadeira tocando. E você fica assim… Gente, faz sentido. É muito encantador. Faz pensar. A minha única crítica, o que eu sinto dessa fase da Bjork pós-Vunícora? Eu sinto que ela tem feito discos que adaptam aquilo que ela vai testando ao vivo, entendeu? No sentido de… Parte do Fósfora é o que ela tinha feito naquelas apresentações ao vivo lá que ela fazia com aquela flauta circular, sabe? Sim. Então, assim, eu sinto que é meio que ela adaptando uma coisa que já existe. Eu sinto falta dessa Bjork que chegava com uma coisa totalmente nova. Por exemplo, do que ela faz no Homogenic pro Vespertine é uma coisa completamente diferente. Então, eu sinto falta dessas quebras, porque do Vunícora pra cá, eu sinto que são 3 discos que meio que se conectam, entendeu? Ah, sim. Tem essas conexões. Mas eu acho que também tem a ver com… Eu acho pra mim, no sentido de que ela também tem trabalhado bastante, né? Porque no sentido de as coisas que ela entrega são muito complexas. Eu penso assim… Às vezes ela até poderia ter mais tempo pra essas coisas, sabe? Mas mesmo assim ela continua trabalhando muito, o que não é preciso, mas ela faz. Sim. Mas eu gosto muito dos momentos em que o disco é muito barulhento, porque obviamente foram as primeiras coisas que me chamaram muita atenção, assim. Mas tem momentos que são muito barulhentos e é muito interessante, assim. E eu gosto como ela traz as outras vozes, como aparecem os filhos, o Sindri e a Isadora. E… Nossa, ela com o Serpent with Feet em Fungal City é tipo assim, perfeito. Eu fiquei assim, que momento lindo, os dois juntos. Mãe e filho, né? Porque ele é total inspirado por ela. Ele sempre foi desde o primeiro disco, ele sempre deixava muito claro o quanto ela é importante pra ele. E é uma faixa, eu acho essa faixa muito importante no disco. Eu acho que ela marca um pouco das coisas que ela falou que iriam aparecer no disco. E essas coisas, todas as coisas que ela falou, ela não mentiu, elas aparecem no disco. Só que elas aparecem de outras formas que não são as esperadas pela gente. Porque realmente todos os barulhos da música techno-industrial estão ali. Mas aparecem de outras formas, assim. Mas tem momentos muito maravilhosos. A faixa título, Victimhood, Free Fall. Tem uns momentos muito bonitos, assim. Eu gostei bastante. Mas cabe em pista, meninas, que eu ainda não ouvi. Alguma coisa cabe em pista ou não? Se vier uns remixes é que eu acho truncado. Que Octopus já tocou tanto no TikTok que as pessoas, se tocar na pista, vai funcionar, sabe? Eu acho que Fósforo também pode funcionar. Eu acho, amiga. Eu sou X-artista. Encaixando ali, ó, direitinho, lá no Zig, eu e o Renan vamos… Isso que eu ia falar. Não, exatamente. Não, no Zig vai ter. Vai. Não, se é uma festa que toca arca, vai tocar. Vai tocar. Se toca uma panela… É que tem algumas coisas que se ela soltar na mão de alguém e fizer remix, tipo Fósfora, com algum remix funciona super. Porque tem momentos muito bons, assim. Se ela chamar umas pessoas legais… E ela sempre chama um montaréu de gente pra fazer remixes. Então, provavelmente vai ter, assim. Mas é isso. Eu acho que é um disco que também não é um lançamento que você tem que ouvir correndo e… Tipo, ai, meu Deus. Assim, é um lançamento pra ouvir com calma. Eu acho que é um disco que cresce aos poucos. E ele é bem estranho, então bem barulhento. Gostei. Mas vamos seguir as dicas. Minha amiga Isadora, quais as dicas de você esta semana? Preciso dizer que o álbum novo da Beth Orton, Speechless, assim… Você sabe que isso é um podcast, né? Você tem que falar algumas coisas. Não, gente, tipo assim… eu falei pro Kleber, a solitude da mulher culta britânica, tipo assim… Vai tomar no cu, vai se fuder. Que foda! É ela, caralho! É ela! É muito bom. É ela, tá? Bom.
Então, daí dito isso, o nome do álbum, como o Kleber já falou aqui, é Weather Alive. Eu dou um destaquinho para Lonely e Arms Perfeita. Around the Memory, Chique. ok? Tá? Então, assim, eu já deixo aí só… Tem umas coisinhas ali pra quem gosta de uma Cat Power, pra quem gosta do quê? Pra quem gosta de uma Aimee Mann, pra quem gosta de… Sei lá, mulheres cultas britânicas, uma PJ Harvey, umas coisas assim, entendeu? Mulheres chiques. Chiquérrimas. Puta que pariu. Amei. Tá. Aí, fora isso, eu não ouvi álbuns, mas eu ouvi a nova do LCD, que acho que o Kleber vai falar também. Comentar. Amigo, vai se fuder. Tudo. Das melhores. De verdade, acho que eu coloco ali num… Sabe? Eu achei. Não sei, fiquei tão mexida. Parece umas coisas meio antigas dele. Antiga. Assim, tipo… Eu falei, gente, que Ele voltou pro Dance Punk, gente. Ele falou assim… a DFA tá voltando. Chega, vamos voltar pros anos 2000. Meu Indie Slazy tá Back to Basics. New Body Rumba, ela é parte da trilha sonora do novo filme do… Filme do Noah Baumbach, né? Noah Baumbach, que é White Noise, que estreia em dezembro na Netflix. Já tá rolando nos cinemas lá fora, assim. O trailer é uma maluquice, quero muito ver. Cara, foda. Que música deliciosa. É o LSD lá do primeiro disco, assim, sabe? Ai, tudo. Tá. Daí fora isso, essa semana, música nova do Arctic Monkeys, Body Paint. Achei uma continuação tipo do… Eu gostei muito. Gostei. Mas eu achei que é aquilo… Momento é um Vando ali, uma coisa meio corno, meio… Você está me traindo, sua safada. Não, mas é aquela parada lá… É a França, né? É a Francinha ali que o Alex tenta trazer na música dele. É a França dos anos 70 e 80. França, tem ali umas no interior de São Paulo. Franca, sem cedilha. Franca. Eu gostei muito do clipe, eu achei meio a mais, assim, meio… Caralho, gatos. Várias refs, hein? Tipo, tem ref de, sei lá… do filme do Antonioni. Tem umas paradas meio… Serge Gainsbourg. Tem umas paradas meio David Bowie. Umas paradas Sérgio Malandro. Exato. Desfiles da Paco Rabanne ali, sabe, gente? Década de 70, aqueles metais. Gente, é chique demais. Eu achei tudo. E qual outra música que eu tinha gostado também, gente? Ah, da Christine and the Queens. Mas eu ouvi uma vez só. Achei, assim, eu tô esperando, eu tô curiosa pra ver. Eu tô zero interessado nessa fase nova dela. Então, amigo, eu tô mais… Então, exatamente. Eu tô curiosa exatamente por isso, assim, pra entender como é que isso vai se refletir nas letras, como é que ele vai apresentar. Enfim, tô curiosa. Não sei se eu tô esquecendo alguma coisa, gente. As semanas têm sido meio complicadas por aqui. Mas é isso. Boa. Nick Silva, quais as suas dicas? Bom, pra essa semana estou meio roqueirinho. Então, tenho 3 dicas de rock. A primeira é o Midnight Trust, que não é exatamente uma banda de rock, mas veio com um single bem roqueirinho. Que é o Billy Taupe. Bem divertida a musiquinha. É bem a continuação do que eles faziam, mas por um caminho um pouquinho mais roqueirinho. Minha segunda dica é uma mina chamada Ravi, com o single Nobody's. Puta, é bem elocore, assim. É bem essas minas que ela gosta, assim, desse rockinho. Ela lançou um single pela Sub Pop. Então, pela Hardly Art, na verdade. Enfim, é bem legal, assim. É bem esse rockinho de garotas. E minha última dica é o novo single do Paramore, que eu gostei bastante. Eu achei bem divertida essa música. Eu achei 1000% Talking Heads, cara. Achei meio chupinhado, não sei. Assim, gostosinho, mas ela ficou meio irritada com essas bandas que fazem um tipo de som, daí eles ficam mais velhos, vão ouvir outra coisa, daí eles começam a fazer… Mas, miga, de uma eles estão declaradamente falando que é um disco inspirado em Block Party. Só por isso você já deveria ouvir. Eles falaram isso? No comunicado, ela falou que ela está apaixonada por Block Party e é a grande inspiração desse disco. O nosso Block meninos. Party, aqueles indies dos anos 2000, só por isso já… Que delícia que os anos 2005 estão voltando. Puta que pariu. Será? Puta que pariu. Tá sim. Vou começar a usar tá o Star voltando, mas apertada, eu não tô apoiando, só isso. E essa música que chama This Is Why, que também dá nome ao disco, né? É bem essa cara, assim. É bem esse indie rock
Meio anos 2000, assim. Mas tem o fundinho de Talking Heads ali também. Enfim, o clipe bonito e tal, gostei bastante. Ah, e só uma dica a mais, que é na verdade uma dica requentada, que é o disco da Ari Lennox, Age, Sex, Location, que o Renan já tinha dado, não sei se semana passada ou mais semanas atrás. Eu não vi. Puta, é bem bom. É bem bom. R&Bzinho é que, gostoso. tipo, a Ari Lennox nunca faz nada de novo. Mas pra gente que gosta de uma coisa assim, ouvindo com a mão no seio, eu acho uma delícia. Bom, Não, é maravilhoso, maravilhoso o disco. Pra você abrir um bom vinho e ficar lá bem fumando um charuto. Renan, meu irmão cagou de rir de você falando. Eu ia fazer uma piada. Meu irmão cagou de rir. Ele falou, o Renan falando que ele tava ouvindo uma música segurando o seio. Daí eu falei, não, são refs. Eu tenho uma playlist inteira, gente. Vocês podem ver lá no meu Spotify. Músicas para ouvir segurando um seio. Não, e não é época. É da André Surak, né? No carnaval, que ela tá segurando o então, peito. Tá assim também. Tem uma figurinha também. Tem vários momentos. Me manda esse sticker. Mando. Tudo. É isto. Eu vou furar a fila, Kleber. Vai tomar no cu. Vocês já furaram todas as minhas dicas. O Nick. Não, deixa eu falar. O Nick, que é o cara do jazz, eu coloco as porra das dicas de jazz que eu mando pra ele. Ele não trouxe o merda do Macaia McGraven, não é o nome do cara. Ele me fura as minhas. Macaia McGraven. Vai tomar no cu. Olha aí, Nick, não corta essa parte tem todo o programa. Porque eu adorei o surto. Enfim, como disse aqui, tô animal, mas você tá brava? A gente não prometeu nada. A gente falou, traz um currículo, você dá uma olhada, a gente vai dar uma olhadinha e confere se você entra na vaga ou não. Enfim, pode ir então, Kleber. Pode ir, pode ir. Não, vai você. Agora vai você. Agora eu não vou, vai você. Eu estou tranquilo aqui, ó. Bom, eu adoraria jantar hoje, eu acho que eu nem vou te roubar nada. Eu estou no pós-operatório. Vai. Eu acredito que eu não vou te roubar coisas, mas tudo bem. Vai, eu vou falar então. A gente não falou na semana passada, mas é uma música que eu fiquei escutando bastante, que é o novo single da Lued Luna, Nova Delhi, que é uma parceria com o rapper Odyssey. Você fala Odyssey? Gente, eu não vi. Não sei, a dica bem é boa sua, essa por que música. você não dá correto? Nossa! Ele é um rapper e produtor inglês, não é? Se eu não me engano. Norte-americano. Ele é norte-americano. Odyssey. Eu não sei como se fala, mas Nova Delhi é bem bonitinha. Ela lançou um vídeo, mas o vídeo tá no Facebook. Isso. Eu não sei se saiu no YouTube já, mas no Facebook. Não, saiu só nas redes Meta. Por Deus. Então eu não vou ver. Mas é bem bonito, tá? Se alguém quiser entrar lá, acessar o Facebook, eu não vou. É isso. Agora as coisas dessa semana. A Lucy Dacus lançou 2 covers pra Carole King, Home Again, It's Too Late. Eu adoro a Lucy Dacus fazendo covers, achei bem gracinha. Ouvi os covers, depois ouvi de novo o Tapestry, sempre muito delícia. Bom. Tudo de bom. Para as nossas gays pop, a Angèle, aquela cantora… que tem a musiquinha com a Dua Lipa. Angélica. Isso. Francesa. Mulher do Hulk. Não, ela não é francesa, é isso que eu esqueci. Amigo, ela é brasileira. É brasileira, gente. Ela apresentava no SBT desde os anos 80. É barata na perna. Ai, meu Deus. Que louco. Ela é belga. Belga. Tá. Angélica. Angélica. Não, a Angélica é brasileira, pegou a música da Vanessa Paradis, que é outra estrela infantil. É isso. A Angélica, cantora belga, lançou Amour, Reine et Danger. Muito difícil falar. Amour, Reine et Danger. Enfim, o novo single dela, vocês vão lá, vai estar o link aqui embaixo, vocês vão poder ouvir. Achei bem gostosinho. Segue o que ela fez no disco, bem pra garotas pop francesas, pegando um sol na Riviera. Achei chique. O Lau e Eu lançou mais um single bem legal, chamado Superestimadas. Tem produção do Fernando Richtbitter e tem participação do Dieguito Reis. Acho que segue dentro daquele universo que ele vem explorando, mais pro lado do soul. Achei bem legal. O Tágua Tágua voltou e ele lançou uma faixa chamada Tanto, que vai ser o nome do novo disco dele, que vai sair em 2023. O Tágua Tágua, a gente já falou várias vezes dele aqui no programa. Pra quem não ouviu o disco de estreia dele, vale voltar e escutar. Eu acho que é bem interessante o olhar que ele tem pra essa música alternativa, misturando com pop e tal. E Tanto é uma boa faixa. Ele é tanto meu vizinho que eu consigo acessar a rede dele daqui de casa. Jura, roubando o Wi-Fi dele. Não, tem senha, né? Mas aparece. Quando ele ouvir o programa, ele vai saber. E o Wi-Fi Wi-Fi dele estiver baixo, é porque a gente tá gravando. O Wi-Fi dele se chama Tágua Tágua. Divulgando, a divulgação pesada. É muito bom.
Além disso… Nossa, agora que vocês falaram isso, um segundo. Eu e meu irmão, a gente criou uma FIC, porque no prédio que a gente morava, tinha um Wi-Fi que chamava Giborato. E a gente não sabia se o Giborato morava perto ou se tinha algum maluco que chamava o Wi-Fi de Giborato. Perfeito, é isso. No meu prédio só mora uma véia que fazia pegadinha do Silvio Santos. Depois eu mando o link pra vocês verem. Novo single da mamãe Honey Dijon com o Channel 3. Amigo, que tudo! Show Me Some Love. Tudo de bom, uma delícia. Participação da Sadie Walker. A nossa mamãe Honey Dijon está preparando seu novo disco, Black Girl Magic, que vai ser o segundo disco dela. Vai ter participação da Pabllo Vittar e da Urias. Ela divulgou a tracklist lá na Pitchfork. Então, vem babado aí. Essa faixa nova, assim como todas as outras que ela lançou, uma delícia para a pista. Estou bem ansioso. De discos, esse aqui saiu… Nossa, ainda falando? Kleber, de discos, saiu o disco da Joyce Moreno, que eu havia já explicado aqui pra vocês a historinha toda, que é o Natureza. O disco que ela gravou nos Estados Unidos com o Klaus Ogerman e estava perdido desde os anos 70. Então, muito chique, Natureza, da Joyce Moreno, com participação do Maurício Maestro. De novidade, saiu o disco da Simone Maser, Deixa Ela Falar. Esse é o 4º disco da Simone. Algumas pessoas podem conhecer porque ela participou do The Voice em algum momento. Eu não sei qual, mas ela participou. E eu achei bem interessante porque eu acho que volta àquilo que ela fazia lá no primeiro disco, que é o que eu gosto mais. E nesse disco tem participação do Jardim Macalé. E ela canta algumas músicas inéditas compostas pela Duda Brack, a Yara Renault e a Ava Rocha. A Simone é bem assim, entre a MPB e o rock. A voz dela é bem marcante. Então quando vocês ouvirem, vão entender assim, o que é mais específico. Não é tão MPB, voz e violão. Assim. Então Simone Maser, Deixa Ela Falar. Fechei. Te roubei coisas, Kleber? Você continua brava comigo? Que agora é sua vez. Vamos lá. Singles, a volta da Samia, que lançou uma estreia deliciosa em 2020, que foi o The Baby. Ela anunciou o novo álbum de estúdio dela, o Honey, para 2023. E ela lançou essa música que é toda minimalista, que se chama Kill Her Freak Out. Muito bom, Samia é uma delicinha. Discos, a volta do Yeah Yes com Cool It Down. É o primeiro álbum deles em estúdio em 9 anos, o sucessor do fracasso que foi o Mosquito. E eu gostei, eu acho que os dois singles são muito bons. Ele é um disco um pouco mais lento, assim. Mas eu acho que é um disco bem interessante. As letras da Karen O são totalmente políticas, fala sobre aquecimento global e outras questões… Sobre esse avanço do conservadorismo nos Estados Unidos, então tá bem interessante. É um disco que eu gostei, me surpreendeu mesmo. Teve também a estreia da Shy Girl com Nymph. É um disco bem gostosinho, tá cheio de participações especiais. Tem Muramasa, Arca, Daniel Haar, Bloody Pop, Caroline Polachek. Ela que se apresenta no Primavera Sound São Paulo 2022. Então é um bom disco aí. E a Bjork falou, né, que é uma fã da Shy Girl também. Ela deu uma entrevista, ela falou de várias artistas que ela gosta. Que legal! Tudo. E também teve uma estreia nacional que é o Dersusa Lá com o EP Longe, Longe, Longe. Ele sai pelos queridíssimos da Cavaca Records, que lançaram o EP póstumo da nossa falecida amiga Elo Cleaver. É um EP de dream pop, rock psicodélico. Como é que é o nome deles? Eu não entendi. Dersusa Lá. É um filme Eu mesmo vou ter que pegar no link depois. Não, Dersusa Lá. É um filme do… Como é que é aquele diretor japonês famoso? Kurosawa, alguém falou aqui. É, do Kurosawa, isso. Kurosawa. Ele é uma corruptela de um dos nomes do filme do Kurosawa. É um pop psicodélico, dream pop. Tem produção do Benki da Bulgarins, que já participou aqui do nosso podcast. E é muito bom. Ele é um trabalho do compositor, produtor, arranjador e baixista pernambucano Matheus Dália, com participação da cantora e compositora Bruna Alimonda, que mora aqui em São Paulo. Então, uma delicinha, assim, bem curtinho e rápido pra vocês. É isto. Fechamos, então? Falamos, hein? Fechamos. Nossa, que saco. Desculpa, ouvinte. Chato esse bloco. É um podcast, como disse o Lever, é um podcast. Eles querem nos ouvir falar. Exato. Se isso aqui fosse um videocast, esse seria o nosso corte do Clever falando. É isso. Vamos então para o nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso.
Começando o nosso terceiro e último bloco, Nick Silva. O que é esse bloco? Nesse bloco a gente pode dar dica de basicamente qualquer coisa que vier na cabeça. Olha ele, foi direto ao ponto, hein? Vamos lá então. Nick, o que você traz? Bom, com todo esse rolê de eleição e tudo mais, eu não consegui consumir porra nenhuma. Então, só foi consumido. Assim. Mas enfim, trago coisas boas. É o From the Basement do Squid. From the Basement, uma série que tá rolando agora, né? Tipo, eu já trouxe alguns episódios anteriores aqui, algumas outras apresentações. E o Squid foi a última delas, assim. Tá muito legal, assim. São uns 20, 25 minutos dos malucos tocando e eles tocam muito bem. Amigo, mas vou falar que eu vi o show ao vivo, eu achei bem qualquer nota, o som tava uma bosta, fiquei bem decepcionada, assim, tipo... Ó, tô falando de coração, hein? Às vezes foi o dia. Que sou uma roqueirinha londrina, mas puta, que showzinho meia bomba, viu? É que ali tem o tratamento do brabo, né? O From the Basement eu quero ver porque é sobre, né? É sobre isso. Assim, tem o Nile Godrich produzindo, então assim... Vamos. É só o mais brabo produzindo, então... O resultado ficou bem legal, assim, eu gostei bastante. E o disco também deles, o último deles, é bem legal. Então é isso, a única coisa que consegui consumir nesses últimos dias. Então essa é a minha única dica. Tá bom, então. Vamos lá, Kleber Fati! 2 dicas rapidinhas. A primeira é que a Pitchfork organizou a lista dele dos melhores discos e músicas dos anos 90, mas a minha dica não é isso. É que eles lançaram uma ferramenta chamada This or That, em que você pode ficar votando entre quais são os melhores discos e músicas dos anos 90. É assim, você só clica qual você gosta mais. E eu simplesmente viciei nesse negócio, eu deixo aberto todo dia no navegador. Tadinho, então eu tô no meio de uma reunião chata, eu fico votando melhor, pior, melhor, pior. Não, eu voto durante o trabalho, assim, tá naquele papo chato de Zoom, sabe? Aí você fica pior, melhor, pior, melhor. Que os colegas do Clever não usam o podcast. Se eu ver, porque vocês são chatos demais. Mas assim, uma delícia, vale muito. Vou colocar o link aqui na descrição pra vocês jogarem. Boa, outra dica, Primavera Sound está se aproximando de São Paulo. Teremos a nossa festinha no Zig, mas o que eu quero hoje é recomendar uma das atrações que estão lá no finalzinho da lista, que é o Shellac, que é o projeto do Steve Albini. É um baita projetão de rock, pós-hardcore, noise. Vamos! É um projeto fundado no começo dos anos 90 na cidade de Chicago, Illinois, e que tem como os integrantes o Steve Albini, que é o guitarrista, vocalista e principal produtor, o Bob Weston, que é um puta de um baixista e backing vocal, e o Todd Trainer, que é o baterista e também back vocal. Steve Albini, homem por trás de projetos como Big Black e Rapeman, que já trabalhou com Nirvana, Pixies, Breeders e PJ Harvey. O Shellac é uma banda que vocês vão perceber que eles têm uma instrumentação muito diminuta, mas com uma carga, uma densidade muito grande no tipo de som que eles produzem. Influenciou bandas como Converge, Savages, Silverchair e até o The Knife já falou que o som deles foi muito importante pro tipo de som que eles fazem. Eles têm só 5 discos. Action Park de 1994, que eu acho que ainda é o melhor. Terraform de 1998, 1000 Hertz de 2000, Excellent Italian Greyhound de 2007 e o último, que é de 2014, que é o Dud Incredible. Não tem no Spotify, mas você pode ouvir na íntegra no Bandcamp. Então, ouça o som do Shellac, vá ver a apresentação deles no Primavera Sound, que tem tudo pra ser um desses showzaços. Cara, nunca mais vai voltar pro Brasil, então veja. Acreditamos que é oportunidade única, ou só se o Sesc quiser muito algum dia trazer, né? Depois desse show, o Steve Albini vai morrer de overdose, ele vai cheirar tanta cocaína que ele vai... Que horror, Clever! Ei, cara... Que isso, cara? Clever trouxe o rock pra vocês. Cara, trouxe o rock. Apresentou, mostrou o que é o rock pra vocês, na cara de vocês. Aqui, ó, transparente. Renan, não rouba minha dica, hein? Qual é a sua dica? Eu só tenho uma dica hoje. Aquele filminho. Não é. Tá. A minha dica de hoje é a nova série do Globoplay, Vale Tudo com Tim Maia. Ai, quero ver. Dirigida pelo Renato Terra e o Nelson Mota. E ela é muito boa. Eu assisti, são 3 episódios. Eu assisti como se fosse um filminho, assim, porque é muito divertido. Porque eles fizeram a melhor escolha possível, que é não ter ninguém falando. Não tem o Nelson Mota falando
Graças a Deus, isso é a melhor coisa. Amigo, que tudo! É basicamente uma grande edição de entrevistas do Tim Maia. Direto ao ponto. Com cenas maravilhosas de apresentações dele. Então tem umas imagens muito legais, tem umas imagens muito boas da fase Racional, que são do Globo Repórter. Tem ele cantando com um coral, tem ele falando atrocidades, ele fala coisas horrendas que se o Twitter descobre, gente, aquela briga de Roberto e Tim Maia, eles nunca mais iam fazer, porque eles iam massacrar o Tim Maia também. Então é tudo de bom, é muito divertido. A edição é muito ágil, assim, muito bem feita. E o Renato Terra tá por trás de algumas das coisas mais interessantes que a gente falou já aqui de documentação da música brasileira nos últimos tempos. O Canto Livre de Nara Leão, que também tá no Globoplay, o Narciso em Férias, Uma Noite 67. Então o trabalho do Renato é muito legal. E é importante ter a presença do Nelson Motta aqui também, porque ele também é uma figura importante, mas é bom que ele não fala. E o documentário é bem curtinho, então são 3 episódios. Você assiste rápido, é bem divertido. Vale tudo com Tim Maia, disponível na Globoplay. É isso. E você, lacrou. Minha amiga Isadora? Então, gente, aconteceu o seguinte. Estreou Abracadabra 2 e imediatamente, simplesmente, meti o play ali no primeiro. E logo na sequência já assisti o segundo. Gente, eu achei uma coisinha o segundo. Eu adorei. Eu não tava esperando que seria tão legal. Eu achei muito fofo. Achei interessante como eles trazem agora como eu posso dizer? A figura da bruxa não sendo, né, aquelas… a bruxa… Tanto que começa mostrando por que as três irmãs… As 3 irmãs Sanderson. Começa ali mostrando o porquê elas viraram bruxinhas e tal. Eu achei muito legal porque passa muito da responsabilidade para os homens escrotos que queimavam mulheres, empoderadas. E eu acho muito fofo que também daí traz como se fossem 3 novas… Não bruxinhas, mas 3 admiradoras. 3 garotinhas místicas. 3 witchzinhas. Eu amei, assim, tipo, muito fofo. E aí, também achei divertido, achei engraçado. Eu dei boas risadas. E eu tava triste no dia que eu tava assistindo. E eu dei boas risadas, achei uma delícia. As 3, mano, elas são muito boas mesmo. As maiores, cara, pelo amor de Deus. A Bette Midler não tem condição nenhuma, ela é perfeita, mas a Sarah Jessica tá muito boa também, tipo, achei ela tem um timing de humor. Ela tem um timing muito bom mesmo. Enfim, as 3 divas demais, tá louco. Mas a história eu gostei muito do jeito que eles colocaram, né, tipo, para os dias de hoje ali, como se fosse uma continuação, as justificativas, algumas problemáticas que poderiam ter no primeiro, dessa vez, tipo, né, se organizam ali. Gostei bastante, gente. Programaço ali pro final de semana pra curtir gostosinho em casa. Hocus Pocus. Abracadabra 2. Amei. No Disney Plus. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, número 215, o fenômeno do assobio na música pop. Comentário do Olho Ouvido, ele falou: ótimo episódio, mas queria mesmo era registrar a felicidade que é ter a @AlmeidaDora de volta. Para, não vi. Porque queremos você com a gente sempre. Beijos, Kissy. Eu acho que é de filho da Cássia Kiss. Entendi. Gente, eu esqueci. Eu não lembro se eu agradeci o pessoal que mandou mensagem pra mim. Se eu não esqueci, desculpa, gente. Muito obrigada. Fiquei mó emocionada. Vocês são muito fofos. Muito obrigada mesmo. Desculpa. Desculpa. Não, sério. Não esqueci que vocês mandaram, esqueci de avisar aqui, tá? Mas é isso, muito fofo, muito obrigada a todo mundo que mandou uma mensagenzinha pra mim. Os que foram mais pimpões, mais engraçadinhos, os que foram mais tipo, amiga, fé que vai dar tudo certo. Todas as frentes, eu amei todos os tipos de carinho, tá, gente? Muito obrigada, paz. Frente ampla do comentário. Até o Zé Gotinha falou, fica bem, amiga. Não, todos fofos, todos. Todes. Vou descer porrada no câncer, vou surrar câncer. Plá! Células, plá! É isso.
Comentário do Ed Vitor, ele falou: eu tinha um vizinho que assoviava Wind of Change todo dia todo. Toda vez que ele assobiava uma música diferente, eu comemorava um pouquinho. Que fofo, eu pedi pra ele contar essa história pra gente. O Mal Amêndola comentou: o maior de todos, o assobio de Sitting on the Dock of the Bay do Watts. Comentário do underline Rodrigo Berg, ele falou: Jack Tequila do Skank é um assobio delícia que reflete ainda mais a vibe da música. Super. Emoji de assobio. @BLFV, a nossa Brenda Vidal, que já participou aqui, comentou: temas que só a ponta final do Beck são capazes de produzir. Quem produziu o tema foi o Kleber. Eu sou @KleberFá aqui no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. Segue também lá o meu site musicainstantanea.com.br. E nas últimas semanas, olha, eu tô num nível louco de soltar um monte de podcast no Clássicos. Já falei sobre o Dolittle, do Pixies, aproveitando a vinda da banda para o Popload Festival 2022. Já falei com a minha amiga Isadora sobre o Fleet Foxes, que se apresenta no Balaclava Festival 2022. Quero ingresso para todos esses eventos, viu? Trabalhadora, gente. Falei também sobre o Tame Impala com a minha amiga Isadora Almeida, nesse programa que a gente gravou há meses atrás, mas os madrinhos tiveram acesso com antecedência. Foi essa semana pra Timeline, que é os 10 anos do Lonerism, grande obra do Tame Impala. Então ouve aí, porque a gente faz com muito carinho para vocês. Não para todos, para alguns a gente faz com muito carinho. Ai, muito bom. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. É isso, amores. Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, se você é melhor do que os outros, se você é melhor do que um bolsonarista imundo, apoie o nosso podcast em padrim.com.br/podcast VFSM. Seja como essas pessoas preciosas, esses cristalzinhos de metanfetamina que nos abastecem todas as semanas. Muito obrigado por apoiar a gente. Até a próxima edição do programa. Tchau, tchau, gente. Tchau, amores. Esse podcast foi editado por Nick Silva.